Salve a todos. Pois é, quero falar hoje com vocês sobre a questão do... eu quero pedir primeiro, sabe, por favor, que vocês tenham um pouco de paciência aí, fique conosco aí até o final do vídeo, para que você entenda, né, o que estamos querendo conversar, correto? Eu acho que é um assunto que você vai gostar. Então, seria sobre a questão do evangelismo no Brasil, né? Como é que ele acontece e tal. Porque, ao contrário do que muitos pensavam, ou pensam ainda, que o protestantismo, né, americano teria sucesso, não. Houve aí uma debandada, né, dos protestantes para lá as suas origens, né? Mas o que é interessante no evangelismo brasileiro é que ele se tornou tão forte que, quer dizer, o seu grande sucesso não está nem no Brasil, digamos, está mesmo nos Estados Unidos, Europa, é ali que você vê as igrejas daqui, dos grandes mestres aí que existem, né, os grandes líderes, quer dizer, é lá que eles estão devidamente enraizados, né? Agora, o mais interessante, que a gente já pode começar a ver isso, é que o evangelismo brasileiro, ele tem como mote a questão da salvação da alma, né? A salvação da alma, da vida solitária, né? Daqueles que tentam se recompor, né? Dentro das suas doutrinas e tal. É claro que isso é mais enraizado, exatamente, entre a classe média até, né? A classe média, né? Que aí são os construtores e até os expositores, digamos assim, das ideias neoliberais, né, que trazem em si o grande modelo, o grande mote, né, de que, olha só, em tempos de crise, você precisa se recriar, se reconfigurar, estar, né, de acordo com o mercado para que você seja um vencedor, né, para você tenha isso sempre em mente, né, você precisa se configurar dentro desse conceito para que o seu sucesso seja visto com certeza, né? Agora, o mais difícil disso olha só, é que, e como, retomando aí a questão ainda da ideia neoliberal, o que é que ele tem como mote, né? Tem como mote a questão da liberdade individual. Mas essa liberdade, ela é tão aprofundada pelas ideias liberais, é que faz de você o grande construtor. Você é o cara, né, que vai competir consigo mesmo. Você é empresa, você precisa, isso, né, de ter ideias novas. Você precisa, né, de estar ligado ao segmento coletivo, né, para ter a sua identidade individual preservada enquanto comerciante, enquanto sobrevivente dessa sociedade neoliberal. Mas o grande problema daí, sim, digo, é que a classe média, ela tem como se recompor, né? Afinal, né, ela tem lá, né, uma classe que investe na bolsa, que tem seus filhos no exterior, enfim, que tem uma vida adequada, que tem como se recompor. O grande problema aí é a classe mais pobre, né? Porque essa não tem como se recompor. Ela não tem como se recriar até, né, digamos. E aí é que é o grande problema, né? Porque você precisa ser reconhecido dentro de uma ideia, de uma sociedade coletiva para ter a sua identidade. Você, digamos, é um pequeno comerciante, né, da periferia, como ocorre nas comunidades, né? Tem lá a sua mercearia, a sua barbearia, enfim, aqueles pequenos, né, microcomércios, digamos assim. Mas aí vem a época das crises, né, dos grandes momentos revoltosos na economia, e aí você fica desesperado. Como fazer, né? Primeiro porque, como dissemos, você só tem duas saídas, né? Ou você vai participar do coletivo, né? Da sociedade coletiva em que predomina o sindicalismo, ou você vai para a igreja. Esse é o grande problema. Com a questão do sindicalismo,
de toda essa formação identitária, né, de sindicatos, associações, essas coisas, estão totalmente destroçadas, né, digamos assim, você não tem outra saída. A sua saída é ir para a igreja, é ir à igreja. Chegando à igreja, né, você se dirige à igreja e tal, né, com o intuito de falar com o pastor. E isso acontece, né? O pastor, irmão, a partir Deus está abençoando, você está salvo, você está com Jesus e estará conosco, né? A partir daí, a predileção do pastor, ela passa a ser direta, né? Esse irmão que está em crise, que está necessitando da ajuda de todos, né? E a partir daí, então, do outro dia, ele já sugere aos irmãos que vão à sua mercearia, que vão à sua barbearia, enfim, e que ajam, né, mutuamente com o seu correspondente irmão, que é lá o cara que está em crise, né? Isso, sem dúvida nenhuma, acontece, quer dizer, a questão da mútua ajuda, né? E essa mútua ajuda, né, fazendo aqui um parágrafo, já vou eu com meus parágrafos, é que é interessante. Ela não vai se dar só nesse âmbito, né, do comercial. Veja bem, isso está no âmbito pessoal, isso está no âmbito, né, da coletividade, da igreja, dessa ajuda mútua. Então você fala, você é da igreja tal, você participa, então você é relevado, você é aceito, você é, né, tido como o bom cidadão. Não é interessante? Na questão do comércio, a partir do momento em que o pastor, né, congrega essas pessoas, envolve essas pessoas, orientam os irmãos para que atentem, né, aqui pela crise que o irmão está passando, pelo comércio em baixa que está o levando, né, a um momento até de sucumbir comercialmente, o que acontece? Isso já não vai ocorrer mais. Dentro de 30 dias dali, já o irmão está salvo. Está salvo e não sairá mais da igreja. Com certeza, né? E passará a ser até um exemplo, né? Porque ele vai pagar direitinho a igreja, o seu dízimo sinceramente coletado mensalmente, quer dizer, enfim, a essa ajuda mútua, né? Para que a igreja e os irmãos possam progredir, né? Não é interessante isso? E o que é bastante interessante ainda, conforme já dissemos, é que apesar, né, de todo esse, digamos, anacronismo, né, contra o capital financeiro, né, que é posto aí pelas ideias liberais, em que o cidadão ele se afasta nas suas comunidades, né? Mas ele precisa de um reconhecimento. E esse reconhecimento, exatamente, ele se dá porque a igreja congrega ele nessa comunidade. Então, ele tem o seu comércio ou a sua identidade individual reconhecida por essa coletividade. Daí o seu sucesso, né? Mas o mais interessante é que por mais que eles se afastem, né, dessas ideias que acham paradoxais, né, ao capitalismo, eles são salvos por elas, não é interessante? Porque nada mais, nada menos, o que é que está ocorrendo ali? É exatamente as transações comerciais entre, né, as pessoas, são interesses mútuos, são interesses não só do momento da desculpe, em termos de salvação, em termos de reino do céu, em termos de bondade, né? Não só disso, mas é interessante que, sem o querer, eles acabam, né, reafirmando aquilo que a gente sempre fala aqui, quer dizer, que é a questão, né, da manutenção e da produção capitalista. Queira ou não há como se conviver fora dessa constatação, né? Que estaria envolto em toda a nossa sobrevivência, a questão capitalista. Porque isso, não vamos aqui nos aprofundar agora no momento, até já falamos sobre isso, essa questão comercial,
quer dizer, do compromisso, do contrato, ela se dá há milênios de anos, desde que a humanidade surgiu, porque foi a partir daí, desses contratos firmados, dessas formação de ética enquanto cumprir seus contratos, enquanto suas compras, suas vendas serem devidamente pagas, né, e recebidas, evidentemente. Esse foi o primeiro tema, né, em que a comunidade começa, a humanidade, digo, começa a se fortificar. É através desses compromissos éticos e morais. Não é interessante? Então, hoje você dizer, olha, estou negando o capitalismo, sou contra o processo neoliberal, né, é uma coisa assim, bastante contraditória, porque é o contrário. Você está reafirmando aquilo que você até está negando. Né? Então, é isso aí, mais ou menos. Né? Dá para a gente entender essa questão do evangelismo, tal é o sucesso, devido a essa mútua aceitação. Dessa mútua aceitação. Hoje você chega nas comunidades carentes, periféricas, todo mundo pertence à igreja, bicho. Todo mundo, você conversa de igreja tal. Tanto é que há. O grande paradoxo, inclusive, novamente, é que tal é a quantidade dessas comunidades, né, que vão se colocando, né, para buscar a sua identidade, né, particular e individual, que há até um grande racha nas igrejas. Muitas igrejas, cara, que tentam implantar, né, os seus modelos doutrinais perante, né, as comunidades, inclusive com a aquiescência, né, da corrupção, da bandidagem, né, e dos poderes ali estabelecidos, né, de forma contrária, né, à Constituição, digamos assim, né. Isso é extremamente perigoso, a gente precisa estar atento a isso, meu amigo. Então, não estamos contrários, nem estamos aceitando. Aqui é um processo, digamos, teórico, em tese, né, do que estamos discutindo, do que é a realidade, principalmente brasileira. Então é isso aí. Dá o like aí, né, para o vídeo subir. Vê o meu currículo aí, ele fica exposto para o cidadão ver se eu tenho condição ou não de falar sobre isso. Estamos aí até a qualquer hora. Um abraço.